Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que nossos encontros aqui nas noites de segunda e de quinta têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. E através dos seus diversos capítulos, vamos abordando temas que são interessantes para o amadurecimento do espírito. E para que possamos fazer isto hoje, quantos fios de cabelo tem na cabeça das pessoas mesmo? Quantos? 5.000, só de careca. Quantos? Levanta a mão quem esteve aqui semana passada. Quantos quilômetros de veias e artérias um corpo humano possui? O quê? 96 mil quilômetros. Qual é o perímetro da Terra? Qual é a circunferência da Terra? Aproximadamente 40 mil quilômetros. Dá para dar então quantas voltas? Quase 2 voltas e meia. As artérias que você possui no seu corpo, consideradas todas, de todos os calibres, permitem que você possa dar 2 voltas e meia na Terra, se você emendar uma na outra. Quantos grãos de areia nós temos em toda a Terra? Vocês não estão entendendo nada, que na semana passada nós falamos disso tudo aqui. Quem está na internet, que não participou, nós falamos sobre essas grandezas, não é? Vocês se lembram? Vamos ver aqui o pessoal do corredor. Quantos grãos de areia tem em toda a Terra? 7. 2 fala e o resto repete. É assim que vai todo mundo pro brejo. Mas está certo. Isso é muito bom. E nós comentamos isso para chegar no número de estrelas do universo, não é? Se existem 7 sextilhões, que é o número 7, com quantos zeros depois? 20? 21. Calma, 22 é outra coisa. Alguém colocou os números de 0 depois em casa para ver o tamanho? Uma pôs, quem mais? Outro lá, quem mais? Por isso que ela acertou. Porque nós falamos no final da palestra que se nós não exercitamos aquilo que nós aprendemos, quanto é que a gente esquece em 6 horas? Quanto? Quantos por cento nós esquecemos da coisa que aprendemos se não praticarmos isso em 6 horas? Só esses 2 praticaram. Segundo as estatísticas, né? Se você não praticar o que você aprender, e praticar pode ser fisicamente, pode ser intelectualmente, pode ser escrevendo, pode ser exercitando de alguma forma. Em 6 horas, você esquece 24% do que você aprendeu, ou que pensou que aprendeu, ou do que você escutou. Agora, e se passarem 24 horas? Quanto que você, segundo essas estatísticas, esquece? Quanto? Já esqueceram. Eu falei aqui semana passada. Não, senhorita. Você não praticou adequadamente. Por quê? Porque confundiu os números. Isso é comum também. Se você não praticar o que você aprendeu em 24 horas,
você terá esquecido 33% do conteúdo do seu aprendizado. Agora, se você não praticar isso em 6 meses, você terá esquecido quanto? 90% do que você disse que aprendeu, você não saberá mais. Então, naturalmente que estamos falando de números, de grandezas, mas isso se aplica a todas as coisas. Querem ver como que é? Dona de casa que adora uma receita na televisão, não é? Programa de receita. A pessoa já senta na frente e fica prestando atenção. Eu vou prestar atenção como é que faz esse negócio. E fica lá. E o cara vai falando. E o que ela tem que fazer? O que ela precisa fazer? Pegar um papelzinho, uma caneta, e ficar lá sem perder nada. O marido chega, mulher, onde é que eu pus? Cala a boca, que se eu perder eu não lembro mais. É verdade. Se você não anotar, você não grava. Porque faça a experiência. Fique lá na frente da televisão, escute toda a receita e depois você tenta fazer, sem gravar nada. Você tenta fazer a receita. Vai dar tudo errado. Porque você vai lembrar de 3 ingredientes e vai ter esquecido outros 5. Mas se lembrar de todos eles, não vai saber que ordem que era para pôr. O que é que tinha que fazer depois? Qual que era a temperatura do forno? Porque há muitos detalhes. Mas, se você anotar o que está sendo falado, você fica tranquila. Você pode guardar aquela receita por uma semana e vai fazê-la só depois. Mas quando você pegar a receita que você anotou, você se recorda. Porque você gravou enquanto anotava. E se você, logo depois, fizer a receita e perceber quais são os seus detalhes na hora de fazer, você poderá, depois de um certo tempo, nem mais consultar o caderno de receita. Quem é que já cozinha, decora aqui? Levanta o braço. Vai! Vocês não cozinham nada, hein, gente? Vocês estão deixando seus maridos passar fome. McDonald's, pizza. Depois ele troca você por outra que cozinha bem e você acha ruim. Vocês vejam só, depois que você treina, você mecaniza o processo, você mecaniza. E aí, você faz naturalmente. Não precisa ir lá toda hora, pegar o caderninho de receita. Você já tem a ideia dos ingredientes. É por isso que nós estamos ressaltando estas questões. Muitas pessoas procuram a religião, procuram as grandezas do mundo espiritual, as noções da realidade da sobrevivência, das leis do mundo invisível, como essas pessoas que vão assistir uma receita na televisão e não levam nada para escrever. Não levam um papel, não levam uma caneta, e depois voltam para casa e tentam fazer as coisas à sua maneira e depois veem que não dá certo. Por que não dá certo? Porque na fórmula que você estava ouvindo, você não guardou metade dos ingredientes. E na maneira de fazer, então, 0 à esquerda. Vai querer adaptar a verdade do mundo espiritual ao seu modo de ser. Não vai dar certo. Mas por que é que a gente, quando vai assistir uma receita de bolo, se dá tanta preocupação de anotá-la, mas quando estamos falando de coisas que são atributos do espírito, nós tratamos isso como quinta mercadoria, ou mercadoria de quinta classe. Depois eu penso, olha só como é engraçado. Você está lendo um livro espírita, por exemplo, mas não precisa ser espírita. Está lendo, estou lendo o livro. Me conta um pouquinho do livro. Não sei, é assim, tem um cara que morre e vira espírito. Aí tem um outro espírito que vai receber ele. Aí eles vão para o lugar, que eu não sei onde é, não sei como chama direito. Mas ele passa um tempo numa região meio escurinha, meio estranha, que eu também não sei porquê. Você tem certeza que você está lendo esse livro? Me fala o nome dos personagens. Mas aí você está forçando a amizade, não é? Você acha que eu vou lembrar o nome dos personagens? Então o que você está fazendo com o livro é só se enganando. É só se abanando quando vira a folha. Porque o conteúdo do livro você não sabe. Ele não entrou em você.
Está lendo, pensando no problema, pensando onde está o marido, onde está a esposa, o que tem que fazer amanhã, quais são os compromissos da próxima semana, onde vai passar o feriado. E aí não gravou. Não se deu ao trabalho de anotar a relação de personagens do livro. Ah, mas esse livro, eu pensava que ele fosse fácil, mas ele é muito difícil. Você imagina? Ele tem 5 personagens. Onde já você viu uma coisa dessa? Como é que alguém escreve um livro que tem 5 personagens? Acha que a gente é gênio para ficar guardando todos eles? Agora, se você tivesse se dado ao trabalho de escrever o nome dos 5 e colocar na frente pai, mãe, irmão, amigo, vizinho, em 3 vezes que você visse o nome dele aparecendo e fosse lá no papel, você já sabia quem era quem. É um recurso. Agora, imagina quando você pega um livro que tem 20 personagens. Aí você joga ele na parede. Você faz uma macumba contra o escritor, que onde já se viu um negócio desse? Vou rogar uma praga bem rogada para esse cara parar de fazer a gente sofrer. Como é que, se a gente não consegue guardar nem os protagonistas da história, como é que nós vamos aprender com a história? Não é possível. E então ficamos lendo coisas, e a nossa vida não muda. Por quê? Porque nós não nos damos ao trabalho de prestar atenção. Estamos fazendo uma coisa que não interfere no que nós somos. Não interfere. Agora, querem ver uma coisa que interessante? Quanto foi o prêmio da Mega Sena da semana passada? Quanto? Foi um pouquinho menos do que o tamanho dos grãos de areia da terra, não foi? Quantos milhões de reais o prêmio da Mega Sena, que correu agora, pagou? Quanto? Vocês estão com vergonha de contar, né? Só para... Porque muita gente aqui jogou, inclusive eu também. 65 milhões. Esse foi o prêmio, o maior que já houve na loteria? Não. Mas foi o segundo ou foi o terceiro? Como chama a novela das 8? Como chama? Você guarda o nome dos personagens, não guarda? Todos eles. E sabe contar exatamente o que está acontecendo com cada um. Pode fazer o teste aí. Pode fazer. Você sabe o nome de todos. Eu não vou pedir para falar, porque aí todo mundo esquece. Por que que você guarda? E não é nem lido, hein? É assistido. Você guarda porque você está interessado na trama. Você prestou atenção. Aquilo entrou em você. Coisa que o livro pode fazer a mesma coisa, se você se dedicar a ele, apesar de não ter imagem. Se você criar as imagens na sua mente daquilo que está acontecendo. Se você mergulha na história e a história faz sentido para você, ótimo. Você não esquece. Quantos sóis existem no universo? Quantos sóis? Vocês aqui. Quantos sóis existem no universo? Vamos falar quantas estrelas existem no universo? Espera aí. Quanto? Você exagerou um pouquinho. Num 0. Bruno. Como que é? Não. Quanto que é aqui? Vamos lá? Quantos bilhões? 200 bilhões. Estou falando no universo. Tem um aqui que estava prestando atenção. E aqui? Quantas estrelas, quantos sóis? Lembram? Aqui tem gente que não teve aqui semana passada, não é? Mas quem é que teve aqui além da Libenil? Então, grãos de areia eram 7 sextilhões, não é? Estrelas eram 10 vezes mais do que isto. Que corresponde a 70 sextilhões de estrelas. Só isso.
Existem mais estrelas no universo conhecido, porque há ainda universo que não conseguimos enxergar, mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Conclusão científica isso. Quem está falando isso são astrônomos que estão mapeando o universo. Estas são grandezas tão imensas que a gente não vai ter como imaginá-las fisicamente. Mas pela imensidão de zeros você tem uma ideia, comparando isso com a quantidade de grãos de areia de toda a Terra. E nós nos lembrávamos desses detalhes por causa do capítulo que estávamos começando na semana passada. Qual era mesmo? É isso aí, esse mesmo. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Expressão que Jesus usa para referir-se, naturalmente, à existência de inúmeras salas de aula na escola do universo. Considerado o universo esse todo, que os homens agora começam a descobrir, e ainda assim estão muito longe da verdade, não poderíamos imaginar, acompanhando o que o astrônomo ou físico Carl Sagan considera ao pensar sobre essas grandezas, não poderemos imaginar que se no universo só existir a Terra habitada, o universo é um grande desperdício. Lembrávamos disso no final da palestra da semana passada. Se na ponta do seu dedão, na ponta do dedão de qualquer pessoa que está aqui hoje, mesmo dos magrelinhos, você tem uma quantidade equivalente a quantos metros de veias, artérias e arteríolas? 5.000 metros. Na ponta do seu dedo, você tem 5 quilômetros de veias. E cada uma delas tem uma função. Leva sangue a um determinado departamento orgânico. Quantos litros de sangue o ser humano normalmente tem em média? Pergunta nova. Mas eu fiz na segunda-feira. Quem assistiu pela internet deve estar sabendo. De 5 a 7 litros de sangue. E vocês sabem quanto tempo leva para este sangue percorrer todo o organismo? Todo ele? 1 minuto. Em 1 minuto, 7 litros de sangue passam por todas estas veias e voltam ao processo inicial. Se até estas pequenas vênulas têm uma função, porque elas levam o oxigênio aos departamentos mais ínfimos do seu organismo e dali trazem toda a excreção celular para ser devolvida à natureza. Se nós considerarmos que só a Terra é um planeta habitado no universo, não há sentido que exista tudo nesta dimensão. E então tudo isto não tem nenhum aproveitamento. E imaginar que uma inteligência soberana, a quem nós chamamos de Deus ou de qualquer outro nome, dependendo de cada crença, tenha se ocupado em fazer tudo isto para nada, é tirar dessa inteligência o seu fulcro essencial, que é exatamente o raciocínio. Para que fazer tudo isto? Nós estamos falando de sóis, de estrelas, 70 sextilhões. Se nós considerarmos que ao redor de cada sol, como é o nosso caso, possam orbitar aproximadamente 30 corpos, como planetas, luas, asteroides, cometas, e ao redor do nosso Sol, isso é um número maior, é quase o de 90 corpos de grande dimensão, mas reduzindo essa estimativa para 30, se em cada Sol que existe no universo, um conjunto de 30 outros corpos menores orbitem, você multiplica 70 sextilhões vezes 30.
e você terá a quantidade de corpos de dimensão igual à Terra, ou maior do que a Terra, ou menor um pouco do que a Terra, estão flutuando por aí. Prontos, podendo ser habitados, podendo ser lugares de vida. Por isso que Jesus não economiza. Existem muitas moradas na casa do Pai. Muitas. Se não fosse assim, eu já vos teria avisado. Eu já vos teria ensinado. E a doutrina espírita, ao tratar desse tema, no capítulo 3, ela aprofunda bastante. Porque ela nos explica que o universo, simbolicamente, pode ser comparado a uma grande escola, onde a humanidade, não composta somente dos espíritos que estão na Terra, mas composta e espalhada por todos estes orbes, encontra-se ou encontra em cada estrela ou em cada planeta uma classe em um determinado grau. E que cada um, do início mais primitivo até o mais excelso, poderá vivenciar todas estas etapas evolutivas, aprendendo, melhorando, conhecendo as leis do universo, se desenvolvendo e ganhando oportunidade de seguir adiante. A humanidade, nos processos pedagógicos do ensino, faz isto. Todos passamos pela escola. E quando fomos matriculados, não fomos matriculados na 8ª série. Não começamos a jornada escolar pelo colegial. Iniciamos aonde era necessário, formar a base. Vínhamos sem qualquer aprendizado. Não conhecíamos nenhum código, porque o alfabeto é um código. Os numerais são códigos. A maneira pela qual você os combina, você extrai deles o significado. E usando estes significados, você coordena a maneira de falar deles e se faz entender. E o seu pensamento se estrutura numa forma de expressão verbal que todos os que entendem o código te compreendam. Como você pode chegar na 8ª série se você não tem a base? Se você ainda não aprendeu o código? Se nós aqui apresentássemos para vocês um alfabeto coreano, um alfabeto das Ilhas Salomão, lá do Oceano Índico, nós olharíamos aquele monte de arabescos, olharíamos as expressões desenhadas e diríamos: nossa, que arte moderna mais linda! Porque nós não sabemos decifrar o código. Não sabemos entender o significado dos símbolos. Isso acontece em muitas linguagens, muito lindas. Por exemplo, o chinês, o japonês, cheio de casinhas, pauzinhos, voltinhas, curvinhas. E uma das coisas mais bonitas que eu acho pessoalmente é você ver um japonês escrevendo. Eles usam um pincelzão com uma ponta assim, bem pontudinha, com uma tinta preta. Eles fazem... Pronto. Já desenha a letra com um significado, com uma ideia. E olha, nesses idiomas assim, mais elaborados, eles têm 3 ou 4 níveis de linguagem exprimidas em cada símbolo. Tem o nível mais básico, que é o beabá, tem o nível intermediário, que é um pouco mais complexo, e tem o nível mais elevado, que poucas pessoas, ou somente pessoas bem preparadas, podem extrair o significado. Lembramos-nos, por exemplo, da linguagem dos egípcios. Tínhamos lá níveis de linguagem. O demótico, o mais simples, o hierático e o hieróglifo. O hieróglifo trazia consigo não só as imagens que os símbolos demonstravam, mas os significados ocultos, que cada uma daquela simbologia também representava. E só pessoas que tinham a chave deste mistério podiam entender o que ele estava dizendo. Então o código é a base. Daí então precisar existir no universo salas de aula onde os espíritos que atingiram o grau de humanidade começam a entender a base. Começam a entender
Como se fazem as relações? Como que ele pode, depois de ter vivido um período em que o seu raciocínio não era completo, em que como ser irracional, animal irracional, ele tinha lampejos de inteligência que não eram concluídas, ou que raciocínios não eram integrais, agora ele está remanejado ao nível hominal, animal racional. Precisa começar a trabalhar estas potencialidades que eram ainda pouco trabalhadas no reino anterior. Então, o nível primitivo corresponde a este processo em que as humanidades que estão chegando a este padrão, iniciando a sua jornada humana como ser racional, devem ser colocadas para aprender a base. Mundos que permitam que o começo da inteligência seja trabalhado. Por isso é que são mundos primitivos, nos quais a preocupação dos espíritos que dirigem estas organizações educativas não é de fazer a pessoa ser boazinha, é de fazer a pessoa desenvolver a capacidade de percepção inteligente. Primeiro, entendendo certas coisas e percebendo que ele pode fazer comparações, que há um mecanismo que o espírito manipula e que pode, a partir de então, produzir efeitos. Inteligência. Ao perceber-se inteligente, ele usará isto num processo de raciocínio. O raciocínio é a inteligência em ação. Ele pode inteligir ou ele pode captar a informação porque a compreende. Pela repetição, ele vê que o efeito se renova. Ele vê que quando cai a neve, um pouco antes, todas as folhas das árvores vão ficando amareladas, vão caindo. E como isso se repete a cada período, quando ele começa a ver as folhas da árvore caindo, ele já sabe que vai esfriar o negócio. Então ele sabe que, como ele vai passar por um período longo de estiagem, não vai ter o que comer, ele já tem que procurar antes se abastecer. Olha só, inteligência permitindo o raciocínio para a sobrevivência. Esse é o primeiro estágio, em que o ser animal, que antes não entendia como isso acontecia, agora começa a descobrir as leis da natureza. E ao descobri-las, pode começar a usá-las, desenvolvendo a sua capacidade. Percebe então que quando termina a neve derrete, molha bastante a terra e tudo que estava adormecido aparece, eclode. Oba! Então, essa é a hora de nós começarmos uma nova vida. Ainda bem que nós não morremos, conseguimos sobreviver, chegamos ao período do sol que aquece e derrete a neve. Vamos plantar, vamos aproveitar a terra abastecida, regada. Vamos jogar as nossas sementes, porque daí a gente colhe o fruto, antes da outra queda de folhas. O homem começa a perceber os ciclos. O período dos mundos primitivos exige do ser que está começando o processo de aprendizado certas experiências básicas de repetição. Era o que todos nós fazíamos quando estávamos no primário. Eu me recordo que a professora de pré-primário fazia a gente realizar tarefas repetidas para entendermos o funcionamento das coisas. Na minha sala, por exemplo, tinha, além de ter uma linha no chão, em que às vezes a gente tinha que andar na linha, um dia eu já andei na linha. Mais ou menos eu tinha uns 5 anos. Tinha lugares também que você tinha que trançar para aprender a dar laço. Tinha que você pôr cubos nos lugares dentro dos seus diversos tamanhos. Tinha que fazer caligrafia. A professora carimbava um monte de bichinho e você tinha que escrever o nome dos bichos. E então você ia realizando certas tarefas
ia fazendo movimentos para melhorar a sua letra, para trabalhar a sua caligrafia, coisas básicas. Aí você aprendia as famílias, não é? Família do A, do E, I, o que mais? Se não exercitar, logo esquece, hein? Então você ia treinando, e aí fazia as combinações, né? Você tinha as vogais e as consoantes. Ninguém nunca pensou por que chama consoante, né? Deve ser irmã da Consuelo. Depois que a gente cresce, a gente vai procurar entender as coisas. E aí você vai chegar a lembrar que essas letras vogais, elas tinham som por elas mesmas. O A tem som de A, o E tem som de E, eles sozinhos são poderosos. Mas as outras, das outras famílias, não. Elas não têm o som delas sozinho. Para que elas tenham som, elas têm que se juntar a outra. Elas só podem ser soantes se elas estiverem com. Entenderam? Por isso que a professora ensinava assim, B com A. Vocês não aprenderam? Vamos de novo. B com A. B com E. B com I. B. O resto vocês sabem, eu espero. Por isso que elas são consoantes. Oi. Elas só têm som se tiver uma vogal com elas. Com som. Se não houver vogal, não tem som. Qual é o som da letra C? Porque depende do que vem depois. Se for com A, é K. Com A, é K. Não é? Por isso que se chama consoante. Então você, quando está no pré-primário, a professora não te dá essa explicação brilhantíssima. Ela só fala, olha, essa aqui é a família das vogais, elas têm som sozinha. As outras são tudo mudinha, não fala nada. Você precisa juntar com essas coitadas aqui, assim elas ficam fortes. E aí você entende que o B com A dá B, o B com E dá B, aí começa a falar bobo. Primeira palavra que você já usa para xingar o seu amigo. Bobo, já sei escrever. Você começa a raciocinar que as letras combinadas vão te dar uma ideia do que você quer dizer. Então bo com O dá bobo. O que é bobo, professor? É uma pessoa que não sabe fazer as coisas. Eu já sei quem que é. Aprendeu. E é isso que faz criancinha que não entende nada chegar em casa falando palavrão. Ela não sabe nada do que é o palavrão. Nada. Mas ela sabe que quando ela fala aquela palavra mágica, o mundo se alvoroça à volta dela. Se alvoroça. Então ela sabe que aquilo é uma arma. Não sabe o que significa, mas ela sabe que aquilo é uma arma. Então ela verbera aquilo, às vezes nas piores situações, que pai e mãe ficam arrepiados. Meu Deus do céu! Eu pedi a Deus para me dar um filho decente. Olha só o que ele está me fazendo passar com esse moleque. Nós temos um amigo, uma amiga que foi num campo de futebol assistir um jogo. Um jogo inocente. Desses que a gente vê por aí, em campos de futebol, de gente civilizada. E ela estava na arquibancada, nessa primeira experiência, assim, em um evento cultural tão importante como um jogo de futebol. E ela, tão assim interessada que ela estava, que ela levou um livro espírita para ler. Imagina, coisa interessante, santa mulher. Ela levou um livrinho espírita, porque chegou 2 horas antes. E ela só tinha que tomar sol e chuva naquele dia, mas ela queria ler enquanto está acontecendo isso. Só que aí na entrada já boicotaram ela. Um evento cultural tão elevado, já não deixaram a pobre entrar com o livro espírita.
Dona, a senhora não pode entrar com esse livro. Mas moça, é um livrinho de religião, não vou fazer mal nenhuma com ele. Não é isso não, dona, é que se o povo vê a senhora com esse livro, eles arrancam da senhora para pôr fogo na arquibancada. Cultura! Cultura de incêndio. Então a mulher confiscou o livro dela. E ela entrou e foi lá sentar, assistir o jogo. Fazer o quê, né? Aí, ela, para se divertir, começou a prestar atenção no que as criancinhas que os pais tinham levado, porque é coisa boa, para criança, inclusive. O que eles estavam falando. Ela não entendia direito, mas aí ela ficou prestando atenção e ela começou a entender. Porque as criancinhas de 4, 5 anos estavam gritando, vai tomar no tu, vai tomar no tu, vai tomar no tu. Que coisa boa, não? Linda. Nem sabem o que significa isso, porque nem falar direito consegue. Mas elas sabem que aquele negócio é para atacar em alguém. Então a criança que repete isso, repete mais pela reação dos grandes, pela reação dos adultos. Alguns que estimulam, ou pelos amiguinhos que elas querem imitar. Não sabem o que estão fazendo. Então, essas fases iniciais são para organizar na cabeça das crianças, dos seres primitivos, estes conceitos, mostrando a eles também que existem conceitos adequados, conceitos positivos, e que existem conceitos inadequados, conceitos negativos. E que cada uma das ideias que você apresentar terá uma consequência, quer dizer alguma coisa. Assim também o universo possui pré-primários para os espíritos em crescimento. Aqueles que começam, aqueles que chegam e que precisam aprender estas leis. Naturalmente, para sobreviverem no primeiro momento, para compreenderem o mecanismo do crescimento, da defesa da sua estrutura física, tanto que, nesses mundos primitivos, os espíritos que já estão reencarnando neles, possuem uma grande carga ainda do instinto. O mesmo que dominava no reino animal irracional, prevalecendo ainda nele, porque ele ainda não trabalhou a parte moral, a parte do entendimento dos porquês. Ele está agora organizando o pensamento, começando a administrar o raciocínio. Quando ele, tendo estudado, tendo começado a saber ler e escrever, e olha, a expressão escrita da sua ideia é tão importante na sua vida que eu tenho certeza que você se lembra o dia que você começou a escrever com sentido. Tenho certeza. Eu me lembro do dia em que fui à lousa espontaneamente e escrevi na lousa com o giz, sem que a professora mandasse, sem que a professora falasse nada. E eu me lembro qual foi a palavra que eu escrevi. Porque eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Eu já sei como esse trem funciona. Não sei escrever palavra grande ainda. Combinar muita coisa ainda é além do meu cabedal. Mas aquela palavra de 2 sílabas, eu já sabia escrever. E você fica feliz quando sabe escrever o seu nome, não fica? Eu já sei escrever o meu nome, né? Grande coisa, mas a pessoa, olha, ele já sabe escrever o nome, faz uma festa, convoca um trio elétrico, vem toda a rua, ele aprendeu a escrever o nome dele, que maravilha, e você fica todo feliz. Porque é uma vitória, você começou a entender o código. Quando você já não tem mais o que aprender no pré-primário, porque o código você já domina, tem sentido você ficar sendo matriculado no pré-primário? Não, vai voltar para o pré-primário de novo para aprender B com A da Bá, B com E da B, B com I da Bo. Eu já sei, professora, bobo, eu já sei. Você pensa que eu sou bobo? Eu não sou bobo, não, já aprendi isso. Quero outra coisa. Aí então, o homem percebeu que ele precisa promover quem já aprendeu a base para começar a aprender outro tipo de base. Desenvolvendo o raciocínio agora de outra maneira. Tendo o alicerce preparado, já dá para começar a construir as paredes. O universo funciona assim também. Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações do espírito agora são sucedidos ou existem salas de aula nas quais os espíritos que já conquistaram o conhecimento e entendimento destes códigos mínimos pode começar a vivê-los
e entender uma outra coisa. Uma vez que você sabe como funciona o jogo, enquanto está todo mundo treinando, ninguém ganha de ninguém. Mas, olha, todo mundo aprendeu como joga? Aprendemos. Então agora vamos começar a jogar. Agora não é treino, agora é jogo. E o jogo diz o quê? Do que você fizer, terá consequência. É o segundo nível dos mundos habitados, que são, depois dos planetas primitivos, os mundos de prova e expiação. Prova e expiação. Prova e expiação. Porque você estará recebendo, agora que você conhece o código, a consequência de como você o aplicou. E ao fazer isto, você descobre que existe algo além daquela estrutura de linguagem básica. Você começa a perceber que a linguagem que você aprendeu, somando vogal com consoante em uma sequência qualquer, é mais complicado agora, porque agora você começa a perceber que tem palavras que são substantivas, adjetivas, verbos, pronomes, cada uma com uma função na maneira como você fala. Então a criança é muito comum falar assim, a gente ganhei o jogo. Por que ela está fazendo isso? Ela sabe o que é a gente, ela sabe o que é ganhar e ela sabe o que é o jogo. Só que ela não sabe como constrói a frase corretamente. Então alguém tem que explicar, ô Juninho, não é a gente ganhei o jogo. É, a gente ganhou o jogo. Ou nós ganhamos o jogo. Ah, tá bom, mas você entendeu, não entendeu? Entendi, Juninho. Mas você não pode falar assim, porque assim não está correto. Mundos de prova e expiação começam a garantir àqueles que os habitam a descoberta dessas leis e dos efeitos de falar certo e de falar errado. Agora não mais dizendo assim, eu sou analfabeto, eu não posso ser cobrado. Não, você já se alfabetizou. Todas as pessoas que estão num planeta de prova e expiação, como é a Terra, passaram já pelo mundo primitivo. Já conquistaram a capacidade de pensar, de entender o raciocínio, já estão manipulando a inteligência e sabem discernir diferenças, ou têm condições de fazer isto. No nível evolutivo das almas que estão num planeta de prova e expiação, todos os espíritos estão nessa dimensão. Agora acontece uma coisa. Por falta de experiência, a maioria fala errado. Como também, por falta de experiência, os alunos que chegaram do pré-primário, quando vão para o primeiro ano, não são uma sumidade literária. Tem que aprender a conjugar o verbo. Não é? Tem que saber como que as diversas conjugações nas diversas pessoas acontecem, nos diversos verbos, para que possa conjugar corretamente. E se fizer errado, pode dizer, mas professora, eu não sei ler e escrever. Pode dizer isso? Não pode, porque ela já passou pelo pré-primário. As pessoas responsáveis pela escola não teriam aprovado se ele não soubesse ler e escrever. E colocado no primeiro ano. Não estou me referindo às que administram hoje o nosso ensino, que está aprovando, né? Analfabetos chegam a tirar diploma, mas tudo bem. Estamos falando de quem governa o universo com sapiência. Só permite que você vá para frente se você tem a base. Sabe por quê? Porque aqueles que já estão mais à frente têm mais responsabilidades. Sobre eles também pesará a consequência do acerto ou do erro da sua conduta. Por isso que, num planeta de prova e expiação, como nos explicam os espíritos neste capítulo, o mal predomina sobre o bem. Este mal não é a maldade do indivíduo cruel, mesquinho. Não. É entendida esta expressão pelo seu aspecto decorrente da ignorância daqueles que estão vivendo neste planeta, por ainda não terem aprendido a conjugar corretamente as leis do universo. Por isso eles fazem coisas como se eles ainda fossem do pré-primário,
baseados mais nos seus instintos, mais nas suas tendências, do prazer, no gostar mais de fazer o que dá vontade, o que causa o bem-estar, pouco se lixando para as consequências. Típico de um planeta de prova e expiação. Você estará sendo, portanto, colocado no eixo. Olha, no pré-primário você só tirava excelente. Lembram das suas pastas de aluno de pré-primário? Todo mundo guardou ela. Porque você fazia a tragédia do visitante na sua casa, fazendo a pessoa ver folha por folha e contar quantos excelentes você recebeu da professora. Não é? Então, agora no primeiro ano você não recebe só excelente. Você começa a receber a nota que você merece. Se acertar, recebe certo. Se errar, recebe errado. E o resultado da prova é o resultado da soma de certos e errados. Se você errar demais, vai expiar o erro. Tendo que ficar de recuperação, tendo que fazer mais lição, tendo que o pai vir na escola ou a mãe ver o que está acontecendo, perdendo certos privilégios. Planeta de prova e expiação. Você está reencarnando num mundo em que a ignorância faz com que haja mais coisas erradas do que coisas boas. Haja mais mal do que bem, se comparado à lei do universo, que garante a felicidade para todo mundo. Mas é justamente deste entrechoque que a gente começa a aprender, a discernir. Aprendemos o código, a base no planeta primitivo. Agora, eu estou sabendo que eu posso gastar todo o meu dinheiro fazendo o que me dá vontade. Mas depois o meu corpo vai reclamar. Vai doer demais. Eu vou precisar gastar um pouco do dinheiro para cuidar da minha enfermidade. Então quer dizer que quando eu abuso, eu causo um prejuízo? Eu tenho bastante prazer antes, mas depois eu tenho bastante lágrima? Esta é a regra. Ai, então, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ora, se der tempo, modifique a sua conduta. Altere o seu padrão, porque você aprendeu qual é a consequência. Mas moço, e agora? Eu não tenho mais tempo, estou no fim da vida. Agora que eu descobri que eu tenho um câncer com metástase do dedinho do pé ao fio do cabelo. Como é que eu faço? Não fique triste. Você não morre. Essa é a vantagem da escola de Deus. Você poderá renascer na primeira série, ser matriculado na primeira série, mesmo tendo sido mau aluno, quantas vezes forem necessárias para você se tornar um bom aluno. E aí, quando você tirar o diploma, ai, que bom! Agora então acabou. Não, tem a segunda série. Porque o plano de prova e expiação não pode ser. Nenhuma escola pode qualificar alguém se tiver só o primeiro ano. Existem então outras salas de aula. Depois da prova e expiação, e aqui é o nosso nível, vocês veem como nós estamos avançados, hein? Nós estamos bem avançados. Planeta de prova e expiação. Seria comparativamente o primeiro ano da escola. Depois do pré-primário. Mas se essa escola começar com o jardim da infância, ou com coisas antes disso, aí nós estamos pior ainda, porque nós estamos lá antes do pré-primário. Porque tem agora maternal 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, e depois chega o pré-primário, prézinho 1, prézinho 2, prézinho 3, prézinho 4, A, B, C, D, até chegar no primeiro ano, porque hoje você tem que pôr o filho na escola depois que sai da maternidade. Antes de começar a saber mamar, ele já tem que saber onde é a escola dele, para você não ter tanto trabalho. Então eles têm que inventar, né? Salinha de maternal, 1, 2, 3, 4, 5, 10, A, B, C, D, E, F, G, H. E aí já fica o filho lá, você tira o leite do peito ou compra NAN e manda para a escola. Para a tia dar a comida para ele. Se a gente considerar essas estruturações assim, nossa, nós estamos ainda pior do que o primeiro ano. Mas tem coisa melhor. Isso que é bom. Tem coisa boa. Depois do primeiro ano tem um segundo ano que já é mais tranquilo. Ele é muito parecido com o primeiro, na estrutura de educação, da carga horária. Mas o segundo ano, que corresponde ao mundo de regeneração, ele tem uma diferença do primeiro ano. No segundo ano, os professores garantem vaga para alunos melhores.
Não são alunos sábios, não são alunos puros, mas são aqueles alunos que não ficam rasgando o caderno e jogando bolinha de papel na cabeça do seu colega. Que não ficam com aqueles elastiquinhos dobrando o papelzinho e quando o professor vira, dá uma elasticada assim na orelha da outra que está lá na frente. Que não pegam a caneta e fazem aquelas bolinhas de papel com a boca e fica carimbando todo mundo. Na segunda série, as criaturas que estão lá ainda precisam aprender muita coisa, mas já são alunos mais sérios, são alunos mais compenetrados, são alunos que ainda fazem bobagens, são alunos que ainda estão sonhando com o recreio, gostam ainda de jogar ping-pong, mas já levam o ensino um pouco mais a sério. São os chamados planetas de regeneração, mundos melhores, nos quais nossos corpos ainda são de carne e osso, nós ainda ficamos doentes, nós não vamos ter asa de pena de galinha, não vamos sair flutuando de um lugar para outro, teremos que lutar, vamos poder perder a vida física, igualmente acontece na Terra, mas lá, o ser humano já entendeu o que uma escola significa para ele aprender. Ele não joga fora o tempo. Ele se dedica, ele quer crescer, ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer ser um bom aluno, mesmo ignorando certas coisas. Então, para aqueles alunos que queriam na primeira série aprender, mas eram fustigados por toda aquela confusão, estar na segunda série com alunos assim, mais calminhos, nossa, é o paraíso. E é exatamente para onde a nossa sala de aula está indo. A Terra está deixando de ser sala de aula do primeiro ano e está agora sendo promovida lentamente à sala de aula do segundo ano. Mas aqueles maus alunos não irão com ela. E se a Terra, como sala de segundo ano, vai precisar ter alunos que queiram aprender, que queiram ser sérios, que queiram aproveitar a oportunidade da vida, os que não quiserem isso, não podem ficar nessa sala de aula. Terão que ir para outro primeiro ano, para outro lugar do universo, para outra sala de aula. Os bagunceiros, os violentos, e é por isso que está esse alvoroço todo na Terra de agora. Porque todos já estão sabendo que não poderão ficar todos na Terra. Terão que, o segundo ano não poderá conter todo tipo de aluno que o primeiro ano possuía. É exatamente o que está motivando neste momento as alterações sociais, culturais e de convivência grotescas que nós estamos vendo. Espíritos que já querem estudar, que já querem ser melhores alunos, tendo que conviver ao mesmo tempo com o fundão. Não tenho nada contra o fundão. Mas com aqueles que querem só bagunçar. Vocês lembram quando estudavam na escola? Quem ficava no fundão, fazendo bagunça, ficando desenhando, mandando bilhetinho, e que no dia da prova vinha sentar do seu lado na primeira fila, sem vergonha. Este fundão não vai para o segundo ano. André, onde é que você está falando dessas coisas assim, meu Deus do céu, isso é perigoso, porque eu nunca fui um bom aluno. Qual é o número do capítulo? Qual é o nome dele? Se você não exercitar em 6 horas, esquece o nome do capítulo. Em 24 horas, esquece que livro é. E se não exercitar em 6 meses, não vai saber nem de que religião nós estamos falando. Hoje pararemos no segundo ano. Mas a classe divina, na universidade que Deus criou nas muitas moradas, é muito mais rica. Tem muitas outras coisas, lindíssimas, lindíssimas. A gente desejar permanecer para sempre no primeiro ano, é a mesma coisa que a gente querer ser feliz em cima do monte de lixo de uma sociedade qualquer. A Terra é generosa e linda, mas
comparada com o que existe no universo, a sua beleza é de uma pobreza franciscana. Sonhem alto. Sonhem alto. Não se limitem a serem reis, rainhas do entulho, da sucata. Essas ninguém esqueceu. Como dissemos em uma das palestras que fizemos aqui, será melhor a gente ser macaco em Júpiter do que ser soberano na Terra. Tal é a diferença que existe entre esses planos evolutivos. Semana que vem, continuaremos falando da pedagogia celeste, nas diversas salas de aula que estão esperando por todos nós. Mas até lá, não se esqueçam, qual é o capítulo, quais ensinamentos ele nos traduz. E não se esqueçam de que é para nós que ele serve. Não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para outra pessoa. Eles passarão por isso também. Mas é para você que está hoje aqui. Pense nisso. Muita paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos as dádivas da vida, na compreensão das leis do universo. Nós nos surpreendemos quando descobrimos as leis simples, diretas, claras, que coordenando a evolução do ser humano, baseiam-se na misericórdia, mais do que na própria justiça, concedendo aos filhos oportunidades renovadas, mas dando a eles igualmente as responsabilidades necessárias para entenderem que viver não é uma aventura descompromissada, não é um caminho irresponsável que cada um por sua conta trilhe, deixando atrás de si destruição, sangue e lágrimas nos seus semelhantes. Que a vida é um convite à edificação da esperança, à transformação da terra. Porque todos os que estamos aqui, Senhor Jesus, temos noção do que era necessário transformar na humanidade. Todos nos indignamos com a marginalidade, mas nos esquecemos de educar a criança. Todos nos indignamos com a desonestidade dos homens públicos que furtam o tesouro do povo, mas nos esquecemos de devolver o troco quando ele vem a mais para as nossas mãos. Todos sabemos o que está faltando no atendimento de saúde para as criaturas mais carentes. Mas quantas vezes a gente não toma o remédio adequado na hora certa, não obedece o médico no tratamento que recomenda. Ah, Senhor, todos nós sabemos que a riqueza é mal distribuída, mas igualmente nos esquecemos de quantas tolices consomem nossos recursos e nos damos o luxo de possuir coisas desnecessárias, de gastar com aventuras inúteis, de até mesmo lentamente nos matarmos no exercício de certos prazeres, consumindo recursos que a nossa saúde conquista, para que com eles nós a destruamos. Ah, Senhor, nós te agradecemos por nos fazer entender que nós, sabendo
como o mundo há de ser diferente, possamos também começar com a gente a melhora indispensável. Ajuda-nos então a conscientização individual. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que somente o nosso bem poderá ser antídoto para todo o mal. Ajuda-nos a escutar o que nós, novamente, vamos cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos